Oi, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Fernanda. Hoje vamos estar confeccionando uma saia muito simples e prática de ser feita. Não vai precisar de molde, você vai apenas usar a medida da cintura da criança para fazer essa saia. E eu vou te mostrar como que eu faço os cálculos para você cortar todos os recortes dessa saia. Está aqui tudo que nós vamos precisar. Está escrito para facilitar a explicação e que você possa entender melhor, mas é super fácil de fazer. O que é que você vai precisar? Da medida da cintura da criança. Eu vou estar fazendo para uma criança com 66 centímetros de cintura. Então, eu vou primeiro calcular aqui o meu painel frente da saia e o painel das costas. Eu vou precisar de dois painéis, um para a frente e um para as costas. Como que eu vou fazer essa medida? O painel da frente e o das costas vão ser a medida da cintura mais as margens. Ou seja, eu vou precisar de dois painéis iguais com a medida da cintura. O meu é 66 centímetros mais a margem de costura. Então, ele vai ser costurado nas laterais. Eu vou precisar de 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Então, ficamos com 68. Vou colocar aqui, ó, 66, que é a medida da cintura, mais 2 centímetros, que é a margem de costura. Deu 68. Vou precisar de 68 centímetros de largura de cada painel, o painel da frente e o painel das costas. O comprimento depois a gente vai determinar qual será. Agora vamos para o cós da frente. Essa saia, ela será de cós reto na frente e cós com elástico nas costas. Por isso que está separado aqui, ó, cós frente e cós costas, porque eles têm as medidas diferentes. Para o cós da frente, vamos precisar da medida da cintura dividido por 2. Aqui no meu caso deu 33, mais as margens de costura, 2 centímetros. Então, a cintura dividido por 2 deu 33, mais 2 centímetros. Eu vou ter 35 centímetros de largura desse cós da frente. Vai ser um cós assim, ó. Então, ele vai ter aqui, ó, 35 centímetros. O cós das costas, ele terá a mesma medida do painel das costas. Ou seja, aqui, ó, já tá calculado. 68 centímetros de largura. Cós das costas, 68 centímetros de largura. Ele vai ser um cós assim, ó. O babado dessa saia é o dobro de cada painel. Descobrimos aqui que o painel tem 68 centímetros. Esse 68 já está com margem de costura, então não vamos acrescentar mais aqui. Então, só vamos dobrar. Vamos ficar com 136, 1,36 m de babado. Para cada lado da saia. Então, vão ser duas vezes de 1,36 para cada lado da saia. Para o painel da frente e para o painel das costas. Precisamos de 2 recortes. E a aplicação de debrum é opcional. Eu vou colocar na minha um debrum a largura do cós frente e deu aqui, ó, 35 centímetros. Então, 35 centímetros. Vou colocar aqui já o comprimento, largura e o comprimento, né, deu uma faixinha de 3 centímetros. 35 centímetros aqui, ó, centímetro. 35 centímetros por 3 centímetros. Esse daqui é o debrum que nós vamos estar utilizando, que é opcional. Agora, vamos descobrir o comprimento. Eu vou querer uma saia que tenha 50 centímetros de comprimento. Então, a minha saia aqui, ó,
Eu preciso de 50 centímetros. Esse comprimento você vai definir de acordo com a idade da criança. Se quer uma saia mais comprida, mais curta, então aqui você que vai determinar qual o comprimento. Agora vamos ver como que ficará essa saia. Eu vou ter aqui um cos, frente, né? Aqui vai ser, não sei desenhar muito bem, tá? Vai ser a saia e aqui vai ter mais um babado. Agora vamos às medidas. Para o cos frente, a gente já sabe aqui, ó, a largura desse cos frente, que é 35 centímetros. Então, eu vou 35. Eu vou querer uma altura aqui, ó, uma altura de 5 centímetros, porque o elástico que eu vou estar utilizando vai ser largo, de 5 centímetros. Você faz esse cos da largura que você quiser. Então, aqui ficou uma faixa de 35 por 5. Só que eu preciso acrescentar as margens nessa faixa. Então, aqui na largura já temos as margens, né? Que já foi definida aqui, ó. Certinho. E agora vamos para a altura. 5 centímetros eu vou precisar dobrar esse cos, então vai ficar com 10. E vou precisar de mais 2 centímetros para fazer essa união aqui no cos. Então, ficamos com 12. Corte 35 por 12. Para um cos de 5 centímetros. Esse vai ser o recorte final, já com margem de costura. Agora aqui. Agora o painel maior de nossa saia. Se eu quero a saia com 50 centímetros, eu já estou utilizando 5 centímetros desse cos. Então, me sobrou 45 centímetros para dividir entre esse painel e esse aqui do babado. Você aí vai determinar quantos centímetros que quer de altura para cada babado. Se você quer com 30 centímetros de altura esse primeiro babado, você vai deixar apenas 15 centímetros para o último. E assim vai, você pode dividir a saia mais para cima, mais para baixo. O babado de baixo pode ser mais largo, o de cima mais estreito. Eu escolhi essa altura de 28 centímetros depois de pronto. A largura nós já encontramos, que está aqui, né? Cadê? O painel frente, 68. Então, eu vou colocar aqui, ó. 68 já é a largura desse recorte. Agora, a altura, se eu tenho 28, eu vou somar mais 1 centímetro de margem para baixo, 1 centímetro de margem para cima. Ficou com 30 centímetros de altura. Isso aqui já está certo. Essa é a medida do painel frente, painel frente e costas. O último recorte, esse babado aqui de baixo, o meu ficou com 17 centímetros de altura depois de pronto. Então, eu vou acrescentar aqui uma margem de 1 centímetro para a costura e embaixo aqui a margem vai depender de como será a sua bainha. Se você quer uma bainha bem fininha, acrescenta 1,5. Uma bainha mais larga, 2 e assim por diante. Então, acrescenta aqui uma bainha fininha. Ficou 1 centímetro mais 1,5. Ficamos com 19,5 de altura. A largura já está determinada aqui, ó, no nosso babado, que é 1,36. E a altura minha aqui ficou com 19,5. Esse daqui vamos recortar também 2 vezes. E esse também, frente e costas. Faltou somente aqui, ó, o cos das costas, né? Que ele é... Deixa eu escrever aqui pra você. Aqui, ó, cos frente. Eita, que agora ficou tudo colorido. Agora, vamos cos costas. Cos costas já está determinada a largura do recorte, que é 68 centímetros por... Qual foi aqui, ó? 5, né? Só que a gente precisa acrescentar as margens da dobra e ficou esse valor. Então, ficou assim. 68 por 12. Agora está completa a questão, todos os nossos recortes que vamos estar utilizando.
Agora eu vou te mostrar todos os recortes já feitos aqui no tecido. Mas antes eu gostaria de saber se você compreendeu tudo que foi explicado lá no papelzinho, se você achou fácil compreensão dessa forma que eu te ensinei, escrevendo e mostrando tudo na prática ou não. Me escreve aqui no comentário a tua opinião, que é muito importante para mim. Aqui está os recortes, tá vendo que tem o cós da frente, ele é menor, o cós das costas aqui, ó, que ele é da largura do painel, tá vendo? E aqui eu tenho o debrum, eu vou usar esse debrum somente no cós frente, mas você pode fazer também para o cós das costas, se você preferir. Aqui eles estão dobrados, ó, mas ele tem 12 centímetros de altura e na largura que nós determinamos lá no papelzinho, ok? Aqui é o painel frente e costas, tá vendo? Está cortado 2 vezes e a minha saia vai ter 2 cores. Então, o babado é no rosa. Então, eu tenho 2 painéis aqui, ó, tá dobrado ao meio porque ele é bem comprido, ó. Painel da frente do babado e o painel das costas. O babado, tá vendo? Nós vamos iniciar a costura por esses babados. O que que eu vou precisar fazer antes da costura? Fazer esses piques aqui, ó, centralizando tanto o painel maior quanto o menor. Vou fazer isso nas duas peças, tanto de frente como de trás. E agora eu vou lá na minha máquina reta e vou passar 2 linhas de franzido aqui nesse tecido e vou franzir. Depois eu venho aqui, ó, só centralizo o pique, fica mais fácil. E vou distribuir esse franzido aqui no painel, tanto da frente como o das costas. Vamos à máquina. A costura com pontos para franzir é assim, ó. São pontos bem mais largos que o normal. E como que eu faço? Caso você seja iniciante e não saiba como que faz. Você vai vir aqui, ó, nesse seletor de comprimento de pontos e vai aumentar no 5 e deixar aqui normal, né, costura reta. E já vai ficar esses pontos maiores e bem fáceis de ser puxados para fazer o franzido. Se você é iniciante, faz dessa forma, tá bom? Coloca no número maior que tiver aí na sua máquina e faz essas 2 costuras. Passei as costuras, agora eu vou posicionar aqui, ó, bem no centro da minha peça. Agora, eu vou encontrar aqui, ó, o centro com o centro, direito com direito. Vou levantar aqui, ó, para cima aqui dessa forma, ó. Posicionei, tá vendo aqui? E vou alfinetar. Agora, eu vou vir aqui na lateral e vou puxar 2 linhas aqui, ó. Essas 2 linhas da parte de cima aqui, ó. Que é do avesso, né? Está virado para cima, mas é do avesso. E agora eu vou puxar franzindo esse tecido até que acompanhe esse mesmo tamanho aqui dessa metade do nosso painel. Aqui, ó, chegou já do tamanho certinho. Eu vou só distribuir esse franzido para ficar igualzinho por toda a peça, né? Não ficar mais franzido em um canto que em outro. Agora, você vem nesse cantinho e prende novamente aqui com o alfinete. Eu vou colocar um alfinete. Aí, pega essa linha aqui, ó. E dá voltinhas no alfinete. Que ela vai ficar presa. Você vai posicionar os 2 lados, tanto esse aqui quanto essa outra metade. E também nas costas, vai fazer isso. Vai à máquina aqui, ó. E vai passar uma costura reta entre essas 2 costuras aqui. Uma costura reta com o ponto normal agora da sua máquina. A minha máquina, a numeração normal é o 3. Então, agora nós vamos voltar ao ponto normal e passar uma costura aqui entre essas 2 para prender este babado. Lembrando que essa peça eu não vou fazer ela com costura francesa. Se fosse com costura francesa, seria diferente o posicionamento dos tecidos. Aqui eu vou fazer passando overlock, ou então, se você não tiver, você vai passar o zigue-zague aqui nessa borda. Ou outra opção é fazer um viés aqui, que fica muito bom também, para dar acabamento.
Ficou dessa forma aqui, ó, a nossa costura. Tá vendo que ela está bem aqui, ó, com pontinhos menores é a nossa costura final. E essa com pontos largos são as linhas de franzinha. Então, aqui só é puxar e retirar essas linhas antes de passar a overlock ou o zigue-zague. Só tirar assim, ó, ela sai completamente com facilidade e depois você vai passar o zigue-zague ou a overlock. A minha eu passei aqui overlock, ó, e ficou dessa forma. O babado já está posicionado, tanto na frente quanto nas costas. E olha como o franzido ficou bonito. É só passar aqui para assentar bem essas costuras e vamos ao cós. Agora você vai pegar uma das partes aqui para ser a frente. Eu vou passar mais 2 linhas de franzir aqui na frente para poder encaixar essa frente no meu cós. Essa frente aqui precisa ser encaixada nesse cós, que ele é bem, ó, menor do que o painel, né? Então, aqui eu preciso fazer isso. Isso aqui será feito somente na frente. Nas costas, nós vamos pegar o painel e somente costurar aqui, ó, o painel das costas. Você vai vir e posicionar o cós aqui atrás, ó, dessa forma. Vou passar uma costura aqui, prendendo esse cós das costas no painel costas. Passei as linhas de franzir, agora eu vou chegar com esse franzido até a largura aqui do meu cós. Próximo passo é fazer a aplicação do debrum aqui no cós. Eu vou pegar a minha faixinha aqui, ó, de 3 centímetros, vou dobrar ela ao meio, posicionar bem aqui e passar uma costura aqui prendendo. Essa costura, ela é bem na bordinha, não precisa ser com 1 centímetro de margem. Aqui como ela ficou essa costura, bem na borda, só para prender. Agora eu vou posicionar aqui, ó, direito do cós com o direito da saia, centralizar aqui o meu picote que está aqui no centro e passar uma costura reta com margem de 1 centímetro, prendendo esse cós. Quero lembrar você que chegou até aqui que deixa o teu like, isso ajuda bastante o nosso canal. Ficou assim esse cós, olha como fica lindo o debrum. Dá um toque todo especial na peça. Vamos reservar agora e partir para as costas. Aqui está as costas, já passei aquela costura com um pé de máquina. E vamos precisar agora fazer uma canaleta de passagem de elástico. Como eu falei, nossas costas é diferente da frente. Então, eu vou dobrar aqui, ó. Já está vincado bem onde eu vou querer dobrar, que é justamente a largura necessária para a passagem desse elástico. Eu estou usando um elástico largo, de 5 centímetros. Sigo dobrando aquela margem de 1 centímetro para dentro e depois fazer uma costura aqui fechando essa canaleta. Se você não tiver habilidade em colocar apenas alfinetes, nessa parte aqui você pode ir alinhavando e depois vir aqui do lado da frente e passar uma costura bem pertinho dessa borda. Feito isso na máquina, ficou dessa forma aqui, ó, a costura, e já temos a canaleta para a passagem de elástico. Para medir o elástico, eu vou utilizar a parte da frente, que no caso temos aqui a metade da cintura da criança, e eu vou medir o elástico aqui, ó, mais ou menos 2 dedinhos ou 3 menor que a cintura. Vamos passar o elástico. Uso um passador de elástico numa ponta e a outra ponta do elástico eu não corto, eu apenas coloco um alfinete para evitar que ele vá muito além do que eu preciso, porque isso me facilita na hora de costurar, ter uma sobra a mais lá de elástico. Isso faz com que eu tenha elástico suficiente para segurar na hora de puxar esse elástico lá na minha máquina. Agora vá à máquina, prenda o elástico, faça essas 2 costuras aqui, ó, prendendo esse elástico para que ele fique firme e não embole dentro do cós. Agora vamos ao fechamento lateral. Eu vou posicionar
a frente e as costas, assim, ó, direito com direito. Antes disso, vou fazer uma pequena modificação aqui. Meu elástico acabou que ficou um pouquinho maior do que eu desejava. Eu não queria desmanchar todas essas costuras, então eu vou cortar um pouquinho aqui, ó, na diagonal, essa partinha do elástico. Isso já vai diminuir um pouquinho a quantidade que eu quero. Então, vou fazer esse recorte aqui, tanto de um lado como do outro, e seguir com a finalização da minha peça, fechando as laterais. Agora sim, vamos ao fechamento lateral e eu vou posicionar aqui costura com costura, marcar com alfinete para que não fique fora do lugar. Viro o cós para o lado de trás assim, dessa forma, eu venho trazendo ele e vou dobrar aqui embaixo aquela margem que eu deixei de 1 centímetro, que é para dar acabamento. Então, eu viro essa dobrinha para cima, assim, ó, dessa forma. Fazendo assim, o cós vai ficar embutido, vai ficar a costura aparente apenas nas laterais e na união ali do babado. Mas o cós não, o cós vai ser acabamento embutido. Aí você prende em cima, vai passando a costura aqui, ó. Antes disso, você precisa também encontrar essas duas costuras aqui, ó, da emenda do babado. Posicionar aqui com o alfinete para que não saia do lugar e essa costura fique bem juntinhas uma da outra. É só passar agora a costura fechando toda a lateral e do outro lado também. Fiz a costura e vou te mostrar como ajuda que o alfinete está posicionado, fica bem juntinha as costuras. Agora vamos na zigue-zague ou na overlock fazer o acabamento. Eu passei aqui o meu e vou desvirar esse cós para o lado certo. Ele vai ficar embutido aqui dessa forma. Tá vendo que tá embutido pelas laterais? Agora nós vamos embutir esse cós da frente. Então, eu vou dobrando essa margem de 1 centímetro e mais uma vez você pode alfinetar ou, se tiver dificuldade, alinhavar essa parte aí. Fiz o alinhavo, virei a peça para o lado direito e vou à máquina agora e passar uma costura aqui na frente, ó, bem nessa bordinha. Vou passar uma costura reta. Também vou fazer a bainha da minha saia. Eu vou virar uma vez e mais outra vez e fazer essa barra fininha. Olha o resultado final dessa peça, como ficou linda. Essa peça você pode fazer de uma única cor ou brincar com as cores assim como eu fiz, de 2 cores, que ficou uma graça. E antes da finalização desse vídeo, não posso deixar de agradecer a todos que estão aqui comigo, que estão curtindo e comentando nos nossos vídeos. Se inscrevam no canal se você chegou agora por aqui, que sempre temos vídeos de costura infantil aqui para você. Olha só ela por trás, que coisa mais linda. Curte esse vídeo para nos ajudar, tá bom? Tchau e até a próxima.